Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes do Bizu da Química e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 108 da prova cinza do Enem de 2017, cujo tema é propriedades coligativas, abordando mais profundamente o subtema osmose. Vamos à leitura da questão. Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para a obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Em um deles, coloca-se água salgada e no outro recolhe-se a água potável. A aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem, letra A, mesmo sentido e mesma intensidade, sentidos opostos e mesma intensidade, sentidos opostos e maior intensidade da pressão osmótica, mesmo sentido e maior intensidade da pressão osmótica ou sentidos opostos na letra E e maior intensidade da pressão mecânica. Ok, pessoal, essa daqui não é uma questão difícil, mas eu acho que ela merece um detalhamento maior a respeito do tema. A gente pode discutir um pouco aqui de propriedades coligativas e mais especificamente falar um pouquinho de osmose e responder a questão com tranquilidade. Primeiro, vamos pensar no compartimento que o texto menciona. Você tem um recipiente com dois compartimentos, aonde os dois lados são separados por uma membrana semipermeável. Se nós tivermos aqui o recipiente com água dos dois lados, a princípio, pela ideia de vasos comunicantes, o nível da água seria igual, ele estaria da mesma altura. Essa membrana, como está no próprio nome dela, ela é semipermeável. Ela permite a passagem de uma espécie e não de outra. No caso, esse tipo de membrana ele normalmente permite a passagem de água, mas não permite a passagem de soluto, por exemplo. Tá? E o que vai acontecer aqui é o seguinte, você vai ter num desses dispositivos, num desses recipientes, água salgada e no outro água potável. Então, olha, a água salgada, ela contém ali então um soluto não volátil. Então imagina que essa solução foi preparada, que eu tivesse adicionado algum sal nessa água. A gente teria então dissolvidos ali íons, cátions e ânions. Por exemplo, se fosse a água do mar, se eu estivesse tentando fazer a simulação, o componente em maior quantidade seria o NaCl, íons Na+, e íons Cl-. A presença desses íons, que são solutos então não voláteis, faria com que a pressão de vapor no recipiente, no dispositivo do lado esquerdo da sua tela aí, tivesse uma menor pressão de vapor. Isso causa então um abaixamento da pressão de vapor. Ok, esse abaixamento da pressão de vapor no lado esquerdo, comparado com o lado direito, vai fazer com que surja um desequilíbrio mecânico. O sistema, então, vai tentar buscar um novo equilíbrio, tentando fazer com que a pressão de vapor do lado esquerdo, do dispositivo esquerdo, aumente, correto? Para fazer isso, você teria que diluir a solução, aumentar a quantidade de solvente. Isso, então, é conseguido por essa pressão, essa diferença de pressão, que é o que a gente chama de pressão osmótica, tá certo? Essa pressão osmótica, então, ela é representada pela letra grega π. E aí, uma das formas de nós calcularmos essa pressão osmótica, que mostra aí que o sistema sempre tende a ter a passagem de água do meio mais diluído para o meio menos diluído, Essa pressão osmótica ela pode ser calculada, por exemplo, tentando fazer com que o sistema volte para o nível original. Se eu aplico uma pressão para tentar nivelar os dois ramos, essa pressão aplicada seria igual à pressão osmótica se os níveis fossem iguais, correto? Agora, vamos pensar no seguinte, e se eu aplico uma pressão que é maior do que a pressão osmótica? A tendência natural era de que a água do recipiente da direita passe para o recipiente da esquerda, tentando diluir o recipiente da esquerda. Agora, se a pressão aplicada no lado esquerdo, aonde está o soluto, aonde está a água salgada, for maior do que a pressão osmótica, o que vai acontecer é a passagem de água do recipiente onde eu tenho mais sal, mais íons,
para o lado onde eu tenho apenas a água pura. Ou seja, eu estou fazendo aqui o reverso da osmose. A osmose tenta empurrar a água do sistema mais diluído para o menos diluído, correto? Na osmose reversa, você aplica uma pressão mecânica, você força o sistema no sentido contrário ao espontâneo. Você força a água a passar do sistema com maior concentração de soluto para o sistema com menor concentração de soluto, para o sistema mais diluído, ok? Então, basicamente, o que você teria que buscar era, para que o processo ocorra, você teria que a pressão osmótica e a pressão mecânica tivessem sentidos opostos, ok? E não adiantaria elas terem a mesma intensidade, porque se a pressão osmótica e a pressão mecânica tiver a mesma intensidade, o sistema voltará para aquela posição onde os níveis dos líquidos nos dois recipientes seriam iguais. Para que ocorresse esse processo, para que ocorresse a purificação da água, eu teria que ter sentidos opostos e a pressão mecânica teria que ser maior que a pressão osmótica, para provocar o que a gente chama então de osmose reversa. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. A questão é bem simples de resolver. Espero que tenham gostado. Tá? Então, se gostou, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu joinha, ele é a força motriz para o canal crescer. E é claro, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/bizuaulas. Um grande abraço para todos vocês. Fique aí, porque sempre vai ter mais vídeos. Valeu, abraço!